Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero mostrar no vídeo de hoje, de uma forma bem resumida, algumas ações boas, em bons momentos, baratas e pagam bons dividendos. Trouxe aqui para vocês uma lista, a gente até vai acompanhar no nosso painel inteligente e quero que vocês falem, né, se vocês investem em alguma delas. Né? A nossa primeira ação aqui, nesses últimos 12 meses, ela até que está meio que lateralizando, né? Subiu nos últimos 12 meses cerca de 17%, paga um excelente dividendo de forma constante, tem um pouquinho de ágio, né? A gente pode dizer que está super valorizada, né? Mas não tanto, apenas ou aproximadamente 70% de ágio, né? Só que com um PL, ou seja, uma relação de preço-lucro bem modesto, né? 5,7. Lembrando que o princípio de Graham, né, o investidor inteligente, fala que até 15, né? É claro que a gente aplica algumas margens de correção, mas fato é que está com um PL bem baixo, né? A cotação dela está em R$ 9,12 atualizada e a gente pode perceber aqui um comportamento interessante. Qual? A gente pode observar que a partir do momento que ela atingiu, né, uma alta bem expressiva, né, veio de um rally de alta, ela agora está consolidando, ou seja, está diminuindo e voltando aqui a testar, né, esses preços de aproximadamente R$ 9. Num passado recente, ela já atingiu aqui cerca de R$ 13, né? Então tá numa queda, né? Ainda não pegou o menor valor, né, dos últimos 12 meses, mas fato é que ela está registrando aqui uma queda. Aqueles que pensam em bons momentos de entrada, vem naquela tese, né, de ações boas, baratas, pagam dividendos, só que está no momento não tão bom no ponto de vista de cotação. Quando a gente analisa aqui o histórico, né, da sua rentabilidade, somando aqui os seus dividendos, a gente até pode observar que nesse prazo de um ano, né, ela registrou 13,5%, porém no prazo de 10 anos, 300%. Né? Investimento aqui de médio e longo prazo, 5 e 10 anos, 300, 350%. Bem, a empresa que nós estamos falando é da própria Irani, código IRANI3, né? IRANI3, e os seus dados aqui, especialmente de valuation, é bem interessante. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Veja aqui. Por exemplo, dividendos, né? Vamos observar aqui o seu histórico. A gente pode observar que, de fato, ela nos últimos 3, 4 anos, né, vem pagando um dividendo acima da sua média. Vem registrando dividendos de 8%, quase 8, 8,5%, acima até mesmo da sua média. Né? É uma empresa que tem, de fato, uma política clara de distribuição de dividendos, é uma empresa que trabalha num setor cíclico, mas não tão exposto assim ao mercado externo, mas ao mercado interno, setor de embalagens. Né? A gente sabe que é muito correlacionado com o PIB e com a economia do Brasil, então aqui, caso a empresa, né, volte aos seus patamares de rentabilidade, a ação pode voltar a crescer. Uma coisa que me deixa bem seguro também em relação aqui aos números, né, que a gente pode observar de Irani, é a questão do seu payout. Né? A gente até pode observar que mesmo pagando bons dividendos, né, aqui na ordem de 8,5, ela está distribuindo cerca de 50% do seu lucro líquido ajustado. Sem contar também que é uma empresa que tem uma excelente sistema de produção, né? E também sistema de, como que a gente pode dizer, de tecnologia, né? De desenvolvimento dos seus produtos. Por que, que a gente pode dizer? Porque veja como a margem líquida é muito próximo da margem bruta, né? Ou seja, aqui há uma discrepância, um desperdício muito pequeno. A margem bruta em 33% e a margem líquida 24%. Isso mostra eficiência operacional. Tem empresas que têm margem bruta de 50% e uma margem líquida de 1%. Então falta eficiência operacional. Outra coisa importante para a gente observar nesse cenário de rentabilidade é o ROI, né? Ou seja, está devolvendo aqui para os seus acionistas cerca de 30%. Muito bom. Um bom LPA, ou seja, um lucro por ação, também bem interessante. Outra coisa também que a gente pode observar é a questão das suas dívidas. Em relação ao patrimônio, está abaixo de 1, o que é uma margem saudável, e em relação ao EBITDA, está abaixo de 3, o que também é uma margem saudável. Ok? Existe aqui um crescimento de receita bem interessante, 12,14%.
E um ROIC também, né, quando a gente pega ali a parte das dívidas, continua sendo acima de 2 dígitos, né, cerca de 12%. Muito bom. Gostam dessa empresa? Parte de dividendos, a gente já falou que tem um bom histórico, pelo menos nos últimos 5 anos, uma média de 4,5 e o dividendo atual está acima da média. Valores pagos, quando a gente passa aqui pelos últimos 5 anos, vem pagando desde 2 centavos, depois subiu para 35, 64 e 85 centavos. Pagou um pequeno valor aqui inexpressivo em 2024, vamos observar aqui como vai ser ao longo deste ano, ok? E se você também investe em Irani, não esquece de colocar aí também no campo dos comentários. Muito bem. Nossa próxima ação, essa sim já ficou bem vista aí pelo mercado, teve uma alta de aproximadamente 212%. Mesmo assim, ela continua descontada em relação ao preço sobre valor patrimonial, ainda que existe um pequeno desconto. Está pagando excelentes dividendos, 8,64, e mesmo assim tem uma relação preço-lucro baixa. Pois é, cotação atual está em R$ 4,58. E quando a gente observa aqui o gráfico, né, veja que de fato, né, ela já teve em R$ 4,00 num passado não muito distante, né, em 2019, depois veio caindo até atingir cerca de R$ 1. Depois que a empresa se reestruturou, veio nessa subida, 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 subida e não parou mais, né? Cerca aqui de 212%, né? Pois é, estamos falando de qual empresa? Sim, do próprio Banco Pine. Você investe em Banco Pine, código PIN4? Pois é. Quando a gente observa também a parte de rentabilidade, a gente vê que realmente fica claro uma mudança de rota. Por quê? Porque na rentabilidade, tanto real quanto na rentabilidade bruta, ou aquela colocando os dividendos, né, há um prejuízo do longo prazo de 10 anos. Porém, nesse curto espaço de tempo, de 2 anos, ela já vem se recuperando cerca de 260, 235%, ok? Certo? Quando a gente passa o mouse até que fala rentabilidade real, é aquele que já está descontando a inflação, tá? E o rentabilidade aqui do próprio Banco Pine já é colocando tanto grupamento, desdobramento, bonificação e proventos, ok? Então tem aqui a ajustada, né, ou rentabilidade, e a real é aquela que desconta aqui a inflação, tá bom? Muito bem, continuando então, como a gente já mencionou, existe aqui um deságio na cotação, bons dividendos com um payout saudável. Ontem a gente falou de Mali, né, que está aí 140%, 180% de payout, queimando praticamente caixa para pagar dividendos altos. Aqui não acontece. O próprio Banco Pine mantém dividendos bons com margens saudáveis, ok? Quando a gente observa aqui agora a parte de margens, ainda falta um pouquinho de nada aqui na margem, né? A margem bruta é 15, margem líquida 9, precisa aqui de pelo menos 2 dígitos acima de 10 para a gente entender aqui também como uma excelência, né? Um 5 estrela aí. Mas tudo bem, talvez isso possa ser compensado pelo desconto que dificilmente acontece em instituições financeiras, né? Ok? E também aqui um PL extremamente baixo, de 4,9. Outra coisa importante que a gente pode mencionar é aqui em relação ao crescimento de receita, lá, ó, 19%, o que configura, né, uma tendência, né, de médio prazo ainda de continuar tendo lucros operacionais, né, porque existe um lastro das receitas que perduram por um bom tempo. Outra coisa, o ROI também está devolvendo bem para os seus acionistas e mesmo somando a parte de dívidas, né, aproximadamente aqui 20%, ok? Então é bem interessante aqui observar isso. Quando a gente olha também a parte de dividendos, o seu histórico também, pegando aqui dos últimos 5 anos, ó, pegando os últimos 5 anos, veja que houve um hiato na questão de pagamento de dividendos, aquele período que a gente mencionou, das quedas expressivas, mas aqui a partir de 23, 24 já vem aqui contemplando melhor os seus acionistas. Fato é que deu uma saturada no gráfico de 5 anos, mas o dividendo atual vem correspondendo, ok? Certo? A nossa próxima ação que a gente vai observar, próxima empresa, né, também tem um deságio aqui na questão do preço sobre valor patrimonial. Então, de fato, há um desconto bem interessante de quase 12% aqui. Um dividendo bom, interessante, 6,64. Aqui é uma empresa familiar, depende dos dividendos também para se rentabilizar.
O PL também está até que interessante, 6,99, e esse daqui já é um cenário diferente, é um cenário de queda, onde você pode vislumbrar oportunidades, né? Caso o seu estudo concorde com isso. Cotação atual R$ 10, já chegou a bater quase 20, queda nos últimos 12 meses de 23%. Olha só que o gráfico, né? Se eu pegar nos últimos 5 anos, veja que a empresa realmente, né? Vou parar o mouse um pouco mais aqui, veja que ela ficou de uma forma meio que lateralizando por um bom período, aproximadamente um ano, depois disparou, mais de 25, mais de R$ 23, né? Depois voltou aqui para a ordem dos R$ 10, pegou um outro patamar de preço de 15, R$ 16, voltou para R$ 10 e agora voltou de novo aqui para R$ 10, né? Esse patamar não testou mais, né, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, de 5, R$ 6. Seu patamar mínimo aqui está em volta de 10, por volta, né, de R$ 10 nesses últimos 2 anos, ok? A empresa que nós estamos falando de fato aqui é a Home 3. No longuíssimo prazo, né, se é que a gente pode chamar assim, né, 600%, e a rentabilidade real, com inflação e tudo mais, cerca de 300%. No médio prazo, ficou meio que lateral, né? Não somou nem diminuiu, basicamente 13 a 5%. Outra coisa que a gente pode observar aqui em relação às suas margens, bons dividendos, conforme a gente já disse, né, acima de 6%, mesmo assim mantendo um payout bem saudável. Parte de dívidas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui como é que está a dívida. Ó. A dívida está até que tranquila, muito baixo, dívida líquida em relação ao patrimônio abaixo de 1 e sobre o EBITDA abaixo de 3 aqui, ok? Então a parte de dívida até que está tranquilo. Crescimento do lucros e receitas são positivas, tá? Então aqui pelo menos uma perspectiva de médio prazo interessante. Outra coisa que a gente pode observar aqui, o seu ROI, né, é acima de 2 dígitos, 12,4%, o que também representa um ponto positivo para a ação. E outra coisa que a gente pode comentar aqui é em relação às suas margens. Também tem eficiência operacional. Margem bruta 30%, margem líquida 12%. Está praticamente rentabilizando 50% das suas margens, o que também é positivo aqui para a empresa. Nós estamos falando sim da Home, né, empresa familiar aqui de Santa Bárbara do Oeste. Só como fato curioso, foi a primeira empresa a fabricar um carro aqui em território nacional, a Home Zeta, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada na história da empresa, uma empresa de grupo familiar bem interessante, que tem como grande ponto forte, né, que a gente pode mencionar assim, aqui, é a fabricação de máquinas e ferramentas, também de injetora. Eles trabalham no estado da arte da produção desse tipo de equipamento. Nos últimos 5 anos, que a gente pode mencionar, um dividendo médio de 8,43, conforme eu disse, é uma empresa que a família depende da distribuição dos lucros, então aqui sempre tem distribuição, tá? Pelo menos nos últimos períodos, 10 anos, e o dividendo atual está abaixo da média, tá? Dividendo atual 6,64, dividendo médio 8,43. Tanto é que se a gente passar uma linha reta aqui, tirando esses excepcionais de 2020, né? Esses excepcionais, a gente pode observar que sempre teve uma linha aqui de 6,5%. É o mínimo aí que ela vem distribuindo. Política clara de dividendos, boa distribuição. Pessoal, você investe em alguma dessas três? Tanto é que se a gente consultar aqui o nosso painel inteligente, eu vou deixar o link aí para vocês, talvez vocês me perguntem, Bruno, como que você encontra essas ações, né? Simplesmente, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, se eu quero pelo menos 6% de dividendo, eu digito 6%, ele vai pegar todas as minhas ações e eu quero que me mostre apenas as ações baratas em Benjamin Graham, o pai do Velho Invest, e também de Joe Greenblatt. Ele vai me mostrar, olha, pelo menos 33 oportunidades de ações boas, baratas, que pagam dividendo, que estão com valor de cotação muito abaixo do preço teto de Graham, e eu consigo aqui navegar por elas. E essas três está dentro desse quadro aqui que eu acabei de mencionar, né? Tanto Irani quanto o Banco Pine e também as indústrias Home está dentro desse painel, junto com outras 30 e tantas ações aqui. Vou deixar o link para vocês na descrição e também no campo dos comentários, vocês acessam aí. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, achar que contribuiu alguma coisa para você, e também se inscreva aí no nosso canal, que ajuda bastante. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.